Bom, eu liguei aqui só para deixar um recadinho para vocês. A gente estava fazendo uma live e ela interrompeu no meio do processo. Acho que foi um problema de bateria aqui. Oi, 40, caiu aqui o Periscope, cara. Foi um processo difícil. Mas olha só, eu só estou entrando de novo para a gente encerrar a conversa e a atividade que a gente fez, agradecendo a participação de cada um de vocês, tá certo? Que acabou não dando tempo de a gente fazer isso. Obrigado por vocês terem voltado. Mas, então, obrigado por terem participado do exercício comigo. Espero que tenha trazido benefício para vocês. Você viu, Débora, o Periscope caiu, acho que foi alguma questão na minha bateria aqui também, que acabou reiniciando o tablet aqui. E vocês voltaram? Eu pensei que não ia encontrar mais ninguém aqui online. Pois é, não é só a sua, a minha também. Mas olha só, alguém tinha me feito uma pergunta sobre se o ADI tem dificuldades. ADI é chamado o método de acesso ao inconsciente, abordagem simples ao inconsciente. Aqui a gente chama de ASI. É você se perguntar, é você se fazer perguntas e deixar o seu emocional responder. Isso aqui é a ASI. O ASI, o cara que criou a ASI, ele era um engenheiro multimilionário nos Estados Unidos e um belo dia ele recebeu um diagnóstico terminal. O médico olha, falou, você tem uma semana, né? E ele chegou em casa extremamente chateado e teve um surto muito grande. Ele falou, poxa, eu usei minha vida inteira para ganhar dinheiro enfim, construir a minha história e agora eu vou morrer? Então, no meio desse surto lá, desse acesso emocional que ele teve, ele deu um estalo na cabeça dele de ele se perguntar, olha, já que eu vou morrer mesmo, será que eu poderia me permitir sentir isso da melhor maneira que eu puder? E aí ele fez essa pergunta e depois ele fez mais uma outra pergunta. Será que eu poderia soltar isso da minha cabeça? Então ele viu que quando ele fazia essas duas perguntas, o emocional dele dava um alívio. E aí ele achou estranho e ele fez de novo essas perguntas, né? Será que eu poderia me permitir sentir que eu vou morrer? E quando ele fazia isso e ele se perguntava se ele queria soltar ou não, ele via que a mente dele aliviava mais um pouquinho. Resultado foi que ele passou quase 3 semanas. Boa tarde, Labsten. A gente caiu aqui no nosso Periscope anterior. Aí que bom que vocês voltaram. Assim, eu estou apenas respondendo a última pergunta e aproveitando para agradecer a participação, os corações e a presença de todo mundo que entrou e saiu. Então, para concluir, então ele passou 3 semanas fazendo isso e o diagnóstico que ele tinha, o quadro físico que ele tinha era de causa emocional. Então ele conseguiu, só fazendo essas perguntas para ele, se ele podia soltar o que ele estava sentindo. E 3 semanas depois ele estava curado, viveu mais 40 anos. E se vocês quiserem saber mais sobre ele, você pesquisa sobre método Sedona. Entendeu? O método Sedona ele existe até hoje. Toda essa abordagem que a gente faz utilizando aqui no Body Mind vem do método Sedona também. É que o Body Mind não é só método Sedona, não é só apenas EFT e todo um conjunto de técnicas que a gente usa. Quando você soma elas, você cria uma coisa completamente nova, capaz de alterar o comportamental de uma pessoa profundamente, né? Resolver assim, claro que no coaching eu trabalho de uma maneira mais leve, né, com os alunos, assim, são mais causas ligadas a sucesso, enfim, mas existem alunos meus que acabam sendo pacientes, porque às vezes tem quadro de depressão assim, muito profunda que precisa tratar e libertar. Então o Body Mind fala sobre de uma maneira muito inteligente e resolve isso de uma forma muito efetiva. Pois é, o Body Mind tem do EFT e do TFT. Isso veio, na verdade, apenas assim, o TFT foi uma outra contribuição, né, que veio lá da cinesiologia aplicada,
quando um terapeuta, acho que ele era quiropraxista, é que eu não me lembro exatamente os nomes, enfim, de cada um desses, porque essa live eu estou preparando ainda. Leonardo, minha primeira vez. Que legal, seja bem-vindo, Luiz 704. Você já sabe como adiciona no favorito uma pessoa que você gosta do que ela está falando. Dá um clique no bonequinho que tem aí embaixo e você arrasta para o lado assim, ó. Aí você vê o nome do perfil e dá um clique no nome e aí você segue. Todas as vezes que a pessoa enviar alguma live, você vai ser notificado no Periscope. E se a pessoa estiver online, na hora que você estiver no Periscope, você é avisado na hora. E você pode compartilhar as lives, seja bem-vindo, tá bom? Então, gente, a história do TFT, que é o EFT depois, que tem um cara muito bom que trabalha com ele aqui no Brasil, que é o André Lima. Ele veio de uma experiência que um quiropraxista, um terapeuta teve com uma paciente, que ela estava sentindo uma dor no corpo e ele foi fazer um determinado procedimento com ela lá. E ele percebeu que quando ele tocou em partes específicas do corpo, aquela dor aliviou. Aí ele achou curioso. Então ele começou a pesquisar sobre isso, a testar isso, por que isso acontecia. Depois de algum tempo ele descobriu que os lugares do corpo que ele tinha tocado, tipo, alguns reagiam mais, outros reagiam menos. Quando ele foi investigar isso a fundo, ele descobriu que passavam meridianos de acupuntura, que era uma coisa da medicina chinesa, que não tinha nada a ver com a história, já era uma coisa de 4.000 anos atrás. Então ele descobriu que quando você toca no seu corpo, onde passa meridianos de acupuntura, você promove um desbloqueio emocional, um desbloqueio nas emoções das pessoas. Porque os meridianos de acupuntura é como se fossem pequenos canais por onde correm as nossas emoções. E emoções mais intensas, mais traumáticas, elas acabam como se entupindo, vou usar assim uma metáfora, né? Acaba estagnando a energia em determinado meridiano. Aí a pessoa fica sem força, desmotivada, apática. E aí quando você trabalha com os toques, né, desses pontinhos aqui, que a acupuntura usa agulhinha, né? Mas ele viu que o toque também dá efeito. Então começou a se associar ao estímulo dos meridianos de acupuntura com programação neurolinguística, né? Tem também as ferramentas do barômetro emocional, para quem é da área de terapêutica conhece também, que tem emoções, tem palavras-chave, emoções básicas. Tudo isso a gente junta nessa técnica do Body Mind Talk e cria uma ferramenta muito poderosa para alterar o comportamento. Muito poderosa mesmo, tá bom? Obrigado a vocês. Eu preciso agora trabalhar, ver se minha programação psicoenergética deu efeito. Eu já sentei ali, já comecei, assim, já vi que a mente ficou um pouco mais organizada, mas vamos ver o que foi que aconteceu mesmo, como é que o meu emocional vai reagir. Desejo para vocês a felicidade nessa tarde e sempre. E desejo que vocês consigam se libertar da procrastinação e de mais algumas coisinhas também que a gente não precisa, tá bom? Tem coisas também que a gente não precisa se libertar também, umas coisinhas que a gente pode deixar. Luiz, acessa meu site, http://leonardo.vc. Leonardo.vc, Leonardo com vocês. Obrigado, eu que agradeço. Débora, obrigado pela sua presença. Obrigado pela sua companhia, pelos seus corações. Excelente tarde para vocês todos, tá bom? Na faixa das 9 e das 10 a gente se encontra de novo na Jornada do Herói. Um beijo grande no coração de todo mundo. Tchau, tchau.